Bom dia. Vamos então por mais um estudo, né? Agora nós vamos falar sobre sorte das crianças depois da morte, né? Então vamos aqui para a página 73, vamos começar com a nossa oração. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, agradecidos estamos por essa oportunidade de estudo, de aprendizado, assim como também nossos irmãos desencarnados que são trazidos aqui para estudar conosco, aprender, outros para serem tratados, para que a espiritualidade possam, de alguma forma, né, reconduzi-lo a um tratamento. Sendo assim, damos por iniciado nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então, meu irmão, vamos falar um pouco sobre a história das crianças depois da morte, né? Então, na pergunta 197, ele pergunta assim: poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Desculpa, aí eles respondem assim: algumas vezes o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenham vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Então, não é porque é criança, aquele espírito não tem tanta evolução. Ele pode ser evoluído como não, né? Nós temos aí exemplo de crianças com o coração dando exemplo aos pais. Temos criança com tamanha inteligência, né? Com facilidade de mexer com aparelhos eletrônicos, aparelhos de telecomunicações com maior facilidade, como celular, computador, né? Mas não vamos confundir inteligência com a parte da moral, entendeu? Muitos deles podem ser inteligentes, mas porém não tem moral. Outros podem não ser tão inteligentes, mas ser muito bem moralmente. Isso não quer dizer que uma criança tenha mais tempo vivido aqui ou em outro planeta do que um adulto. Isso aí independe. Só que o espírito, para estar aqui, ele tem que passar pela fase de neném, de criança, de adolescente, para depois se tornar um espírito adulto, ok? Aí na letra A pergunta C. Na letra A pergunta assim: pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o do seu pai? Aí ele responde: isso é muito frequente. Não o vejo de vós mesmo tão amildado às vezes na terra? Né? Então, pode ser adiantado, como eu falei, moralmente ou intelectualmente, tá? Não quer dizer que seja um espírito superior. Ele pode ser mais adiantado. Por exemplo, você vê aí pais analfabetos com filhos médicos, né? Você vê aí filhos médicos com muita inteligência, pai analfabeto, mais filhos moralmente ruim e pai analfabetos moralmente muito superior, né? Então isso independe, né? Independe se é criança, se é adulto. Mais uma vez estou falando, o espírito de criança, né? Um espírito que está ali ainda na sua fase de criança, né? Ele está ali para os pais educá-lo, norteá-lo. Mas quando uma certa idade vem, a personalidade daquela criança se manifesta, ou seja, o eu, o verdadeiro ser que está ali se manifesta e começa a fazer coisas, né, que se lembram ou tem instintivamente dentro de si, né? Então eles começam a botar para fora. Então, a criança, enquanto criança mesmo, você tem que explicar a ele o que é certo e o que é o errado, para que ele possa, dentro da sua consciência, distinguir. Ok? Então, ainda pergunta assim, na 198. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Se não fez o mal, igualmente não fez o bem, né? Igualmente não fez o bem. Se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não isenta das provas que tenho de padecer.
Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progrediram até a pureza. Então, gente, a gente fica com muita peninha quando, né, uma criança morre. Ah, um anjinho. Ah, é um pobrezinho, é um filhinho de Deus. Gente, olha só, isso não tem nada a ver, não. Tá? Isso não tem nada a ver. Uma criança nasceu com 3 meses. Ah, morreu livre do pecado. Ah, é um anjo. Não, gente, não, não. Vocês me desculpam, mas isso aí não tem nada a ver com a evolução, né? Não tem nada a ver. Uma criança, às vezes, que morre muito cedo, às vezes veio completar uma etapa da sua vida, ou às vezes veio para que os pais possam entender, né? Tem muita coisa por trás disso, gente. Para se tornar anjo, ele tem que passar pelas suas classes, né? Depois para suas categorias, que são 3. Aí quando se tornar um espírito puro, aí é outra coisa. Mas ele tem que passar, né? Então vamos aqui na 199, ele pergunta assim: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava, né, o cumprimento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que deve terminar, e sua morte também não raro constitui provação ou expiação para os pais, né? Então vamos repetir de novo a resposta. Ó. A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que o animava o cumprimento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que devera terminar. E sua morte também rara constitui provação ou expiação para os pais. Então o que ele quer dizer aqui? Né? Que muitas vezes, né, o filho, né, tem uma certa grau de etapa para completar. Né? Vamos lá que a gente veio viver até 80 anos. De repente, 80 anos completo, 80 anos, 4 meses e 5 dias. Você vem, vive 80 anos, mas não completou os 4 meses e 5 dias. Às vezes essas crianças vêm para completar esses 4 meses e 5 dias. Às vezes vem para completar, faltou 1 ano, faltou 2 anos e 3 meses, faltou 1 ano e 4 meses, faltou 5 anos. É um completista, tá? Ele é um completista. E muitas vezes também é uma aprovação de pais. Vamos lá que o pai em outras vidas foi um pai que maltratou criança, fizeram diversos abortos, né? Que tem isso. Então as crianças vêm e não vingam, né? Aí junto o quê? Os arquitetos lá dos presentes junto o quê? Aquela criança completista com aquele pai que precisa passar por essa aprovação. Então ele junta tudo e faz o trabalho, né? Ou seja, a criança tem que passar por aquilo e os pais têm que passar por esse sofrimento, por essa expiação, né? Entendeu? Aí vamos para a letra A. Que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência. Ele vai começar de novo, gente, né? Aí vamos ler aqui uma coisinha grande aqui para a gente completar aqui, né? Se uma única existência tivesse o homem e se extinguindo-se ela, sua sorte ficasse definida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano da que morre na infância para gozar sem esforço da felicidade eterna e com que direito cessaria isenta das condições, às vezes tão duro, a que se vê submetida a outra metade? Semelhante ordem de coisas se não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor. Para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmo se pode queixar. Forçoso é quem o homem tem o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal da inocência. Não se vê criança dotada dos piores instintos numa idade que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Algumas não há que parece trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia,
até o pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos que de todos os lados se lhe dão? A lei civil as absolve de seus crimes, porque, diz ela, obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque de fato elas obram mais por instinto do que intencionalmente. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? Donde a precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribui para isso. As que se revelam os viciosos é porque seus espíritos, muito pouco progredidos, sofrem então por efeito dessa falta de progresso, as consequências não dos atos que praticam da infância, mas de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Olha só, meu irmão, então muitas vezes a criança comete um erro, faz coisas horríveis, os pais com pena acham aquilo engraçadinho, bonitinho, não corrige, não dá um corretivo no seu filho. Aí quando cresce, a perversidade já está ali manifesta. Porque essas crianças que vêm com esses vícios, com esse defeito, já trazem de outras vidas. Então nós devemos sim, não devemos ser cruéis, mas devemos ser severos com a criação dos nossos filhos, né? Eu procuro sempre educar o meu filho, sou severo sim com ele, sou, porque há uma necessidade de colocá-lo no caminho do bem, né? As crianças, quando chegam aqui, elas chegam para aprender, para poder inibir seus vícios, se alguns os trazem, né? Então nós temos que ser severos, porém não cruéis. Dar castigos, cortar certas regalias das crianças, fazer com que eles entendam o que é certo, o que é errado, porque essa é a missão dos pais, educar os seus filhos. Mas tem muitos pais deixando essa educação para a escola, essa educação para os avós, ao invés dele estar educando. E botem desculpa que tem que trabalhar muito. Não, você tem que trabalhar muito porque você quer ter coisas supérfluas, você quer ter aparências de ter uma condição financeira para se aparentar para a sociedade. Quando vocês entenderem que aqui nós temos que trabalhar o nosso espírito e não a matéria, nós poderemos ter realmente uma geração de crianças melhores. Porque teve uma época aí que teve uma leve de criança muito, mas muito ruim, muito mimada, muito cheia de nhenhenhé, né? Hoje já estão vindo umas crianças diferentes, que vêm para ensinar os adultos. Mas mesmo assim, abram o olho, porque sempre vem levas de crianças ainda que precisam aprender, que trazem a perversidade dentro delas, que ainda não foi manifestadas. É um conselho que eu dou a vocês, pais. Observe os seus filhos e quando errar, mesmo que isso doa em você, corrige-o, seja severo, mas não cruel. Não vai bater no seu filho, não vai espancar seu filho, mas corte certas regalias que ele vai sentir falta. Eduque hoje a criança para que seja mais tarde um homem melhor. Ficamos aqui e vamos agradecer a espiritualidade. Obrigado. Obrigado, bom Espírito presente aqui. Obrigado por essa oportunidade. Que nós possamos ter discernimento, sabedoria para a educação dos nossos filhos. Que nós possamos entender que muitos deles se vão muito novo, porque há uma necessidade. Uns são completistas e outros são provações para os pais ou expiações. Por isso eu agradeço muito. E que eu tenha sempre discernimento de observar o meu filho e corrigi-lo quando necessário. Eu e a mãe fazemos o trabalho para que seja um bom menino, para que isso não seja levado como culpa se algo der errado. Sendo assim, obrigado por tudo que tem feito por nós. Que assim seja e assim é, Senhor.